Bom é estar aqui. Bom é estar onde Jesus está. É bom a gente estar na presença do Senhor, confiar nele, né? Porque nós não temos por onde ir, não temos direção nossa. Quando somos guiados pelo Senhor e ter Ele como Senhor em nossas vidas, as coisas ficam mais fáceis. A gente não faz as coisas com o nosso próprio punho, a gente não briga, a gente não discute, a gente não usa a nossa própria força. Deus usa a força dele para nos abençoar. As coisas se tornam um pouco mais suaves. Mas existem coisas que Deus não vai mandar você fazer nunca. Você tem que fazer. Eu quero comprar um carro, pedir a Deus para comprar um carro. É só você olhar as suas finanças. Cabe ali, vai lá e compra. Não tem coisa que Deus não vai mandar você fazer. E vai ter oração que você vai pedir, Deus não vai te responder nunca. A gente, às vezes, precisamos usar o nosso lado racional para agir segundo a vontade de Deus. Queria trazer uma palavra para vocês, que o Senhor falou no meu coração hoje. O título é simples. Tornando objetivo o subjetivo. Tornando objetivo o subjetivo. E nós vamos encontrar isso aqui em João capítulo 9. A gente vai ler uns versículos aqui, bastante versículos, mas é só para a gente poder entender a sequência de tudo isso que iremos conversar aqui nesta noite. E além os cultos lá, as quartas-feiras lá na obra, está fluindo. Eu não queria fazer, pastor. Não queria. Mas é só gente que não é crente, gente perdido mesmo, sabe? Aquelas pessoas que são discriminadas. E chegaram para mim e falaram assim: pastor, você é pastor? Eu falei: sou, rapaz, mas não sou não. Aqui dentro não, aqui dentro sou mestre de obra. Não, mas você é pastor, você não pode desvincular isso. Eu falei: não, posso sim. Eu não vou tratar você aqui como pastor, vou tratar você como mestre de obra, vou te ensinar, vou te dar bronca, vou te mandar embora se você for mal criado. Não, mas faz um culto aqui para nós. Eu falei: tá bom. E agora a gente está fazendo um culto, e agora está um falando para o outro. Porque o outro diz assim: poxa, o Mauri, o mestre, ele fala da vida dele, como ele era, e como Deus transformou ele, entende? E as coisas vão fluindo. E um vai falando: vai lá, você precisa ouvir o testemunho dele. E tem um lá que foi desprezado. Antes dele entrar na obra, ele contou toda a história dele. Perdeu a família, usuário de droga, dormindo debaixo da marquise, comendo comida podre, não tendo dinheiro para nada, sofrendo frio, fome, tudo isso. E chegou lá e contou a história dele. Falei: você vai entrar aí, né? Pode entrar, vai lá e faz sua... Aí o rapaz foi falar comigo, perguntar para mim assim: mas eu preciso... Você vai botar esse rapaz aqui para trabalhar? Esse rapaz não presta. Eu falei: eu não estou te pedindo opinião. Eu não estou te pedindo opinião, não. A sua opinião para mim não vale. Ele vai entrar sim. O problema é seu. É o melhor ajudante que eu tenho lá. É o que pediu o culto. Já não está usando mais. Já alugou a casinha dele lá. Entende como é que é? Como Deus faz as coisas? E por que a gente fica tão aborrecido que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Não é do jeito que a gente quer, não. Entendeu? Eu vou ficar ali, não sei quanto tempo eu vou ficar ali. Mas o tempo que eu ficar ali, eu vou fazer os cultos. É 10 minutinhos, mas é o suficiente para as vidas chegarem até Jesus, entendeu? Tem pessoas se convertendo. Essa é a missão da igreja. É amar e não discriminar ninguém. E nem julgar ninguém. Quem sou eu? Não sou eu que salvo, não sou eu que curo, não sou eu que liberto. Eu sou simplesmente o porta-voz da palavra do Senhor. Nós somos, a igreja precisa ser o porta-voz da palavra de Deus. O resto quem faz é o Senhor. O que nós fazemos sem Ele? Absolutamente nada. Então, torna o objetivo do subjetivo.
tornar objetivo o subjetivo. Tem coisas que se a gente viver no subjetivo, a gente não vai fazer nunca a obra de Deus, sabia disso? Porque Deus ele não vai mandar você fazer isso, nem aquilo outro. Você tem que fazer, você tem que agir para você ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você precisa fazer. Não use o subjetivo. Fala, psicólogo. Subjetivo. Aí você vai ficar no subjetivo assim, ó, pensando a vida toda. E Deus já mandou você fazer há muito tempo e você não faz. Cadê o objetivo? Então nós vamos ler isso aqui para a gente poder entender. Capítulo 9, que traz aqui, ó, versículo 1 até o versículo 41. Eu vou alguns versículos. João, capítulo 9. João 9. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntou eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei. Coisa interessante. Eu fui e me lavei. E agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntou. Não sei. Respondeu ele. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido, e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos, e depois que eu me lavei, passei a enxergar. Jesus, ele quebra o protocolo. No dia de sábado ele trabalha, ele faz lama, ele faz lodo, ele faz barro e coloca nos olhos de um homem que estava discriminado, um homem longe da sociedade, um homem desprezado, condenado, cheio de pecado. E Jesus faz isso, ele quebra o protocolo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Aí o homem diz: ele deve ser profeta. Respondeu o homem. Os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Responde isso para nós, né? Foram perguntar aos pais. Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois
pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram: ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram, segunda vez: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei. Você precisa ter certeza daquilo que Deus fez na sua vida. Você precisa ter convicção do que Deus fez na sua vida. Você precisa ter convicção daquilo que Deus falou para você. Você tem que tomar posse disso, senão você vai sofrer. E aí ele diz aqui: chamaram o homem que havia cego e lhe disseram: Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. E aí o homem responde: não sei se ele é pecador, respondeu o homem, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Aí começa a irritar o cara. O homem já fica irritado aqui. Eu já lhe disse, exclamou o homem, vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulo dele? Então eles se insultaram e disseram: você é discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos, e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Deus está pronto para ouvir, não a pecadores, mas é aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi curado, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer ensinar a nós? Então expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu: você ouviu, e ele está aqui falando com você. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, não para julgar, eu vim para dar visão aos cegos, e para fazer que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas respondeu Jesus: mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Deus aplica a sua palavra em nossos corações. Torne objetivo o que é subjetivo. Jesus passa ali, se compadece com aquele homem, um homem condenado, um homem frustrado, um homem que não tinha apoio dos familiares, um homem que não tinha apoio da sociedade, seus pais nem sabiam o que ele estava fazendo, um homem que andava mendigando, pedindo coisas para comer, sentado nas praças, um homem sem salvação, um homem que não tinha objetivo nenhum na vida. E ele passa com os seus discípulos perguntam a Jesus o seguinte: Senhor, este homem nasceu cego, mas ele nasceu cego, quem é que pecou de verdadeiramente? Foi este homem que pecou, ou foi os seus pais que pecaram, para que ele pudesse contrair essa doença, essa deficiência? E Jesus disse: nem os pais pecaram e nem ele. Isso aí é para a glória de Deus.
E aí Jesus ele faz uma coisa interessante, ele dá atenção àquele que estava necessitado, ele dá atenção para os seus choros, ele dá atenção para as suas lágrimas, ele dá atenção para os seus pensamentos, ele dá atenção para as suas necessidades, embora que você não enxergue, embora que você não sinta, porque você está envolvido com tantas coisas, que abate o seu coração, e muitas vezes te dá uma visão turva das coisas. Mas Jesus, ele trabalha de noite para aqueles que esperam nele, para aqueles que descansam nele. Deus trabalha dia e noite. E Jesus, ele chega diretamente para aquele homem necessitado, e ele vai e faz uma coisa estranha, ele faz uma coisa diferente, em que as pessoas não entendem, e nem aquele cego estava entendendo nada. Jesus poderia chegar ali e colocar a mão nele ou dizer simplesmente uma palavra, conforme aquele centurião disse: Senhor, eu não sou digno de te receber debaixo do meu telhado, na minha casa, mas diga-me somente uma palavra, e eu tenho certeza que o meu criado ele vai ficar bom, porque eu também tenho autoridade sobre os meus servos, e eu sei que tu tem autoridade para expulsar demônios e para curar a enfermidade, então diga-me somente uma palavra, e o meu criado ele vai ficar bom. E a Bíblia diz que foi naquele mesmo instante. E Jesus, ele usa esse testemunho desse centurião e diz: nunca houve em Israel uma fé tão grande igual a este homem. E ele nem judeu era, ele era um romano. E Jesus, ele faz coisas estranhas, coisa que não passa no nosso coração, coisa que a gente não pensa, coisa que o nosso coração não pensou, não planejou. Deus trabalha de noite para fazer aquilo que lhe convém, aquilo que convém a Ele fazer em nós. A igreja do Senhor está aí, ela subsiste pelo poder dEle. Não adianta eu querer fazer algo que Deus não mandou fazer, não adianta eu fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que Deus não mandou falar e não mandou fazer. Isso não vai dar certo, vai dar errado. A igreja do Senhor, ela precisa andar sob a direção, sob a orientação de Deus. E a igreja fica mais suave com isso. A igreja se alimenta mais, e com isso o Espírito Santo ele fica mais à vontade entre nós, ele tem liberdade para trabalhar entre nós, a juntar o povo, a juntar o relacionamento, e esse relacionamento entre nós, Deus se agrada disso. E os discípulos estavam olhando ali para uma cultura que Deus estava quebrando essa cultura, ensinando seus discípulos, porque existia uma cultura de que todos que nascessem com deficiência física estavam em pecado, pagando por erro de alguém. E ele vai e faz uma coisa diferente, ele cospe no chão e faz barro, e coloca nos olhos daquele cego e diz: vai lavar lá no tanque de Siloé. Se ele fosse viver no subjetivo, ele ia ficar sentado lá na praça, balançando o pezinho, vendo o dia passar. Poxa, mas o homem, chamado Jesus, ele mandou lavar no tanque, o que eu vou ganhar com isso? Porque ele não disse que eu ia ser curado, ele simplesmente disse para lavar. A Bíblia não diz que ele ia ser curado, não. Vai e lava, em cima de uma obediência. E ele sai do subjetivo e vai para o objetivo e não dá obediência a ninguém. Ele não escuta palavra negativa de ninguém. Ele vai direto no objetivo, ele obedece e ele sai de lá com a bênção. Você precisa sair desse nível, procurar o que precisa para a sua vida, pedir direção de Deus, pedir o direcionamento para que Deus possa fluir em você o que você precisa fluir. Senão nós vamos viver nisso a vida toda, não vamos ter experiência com o Senhor, não vamos entender o nosso chamado, não vamos entender o que Ele tem para nossas vidas, e nós vamos ficar nessa vida para lá e para cá, sapateando, virando para lá e para cá, marcando passo simplesmente. Este homem, com uma grande necessidade que havia nele, ele foi, lavou seus olhos,
Vocês estão imaginando ele lá no tanque de Siloé? As pessoas olhando para ele e falando assim, isso aí é aquele mendigo, aquele que pede as coisas na rua, é aquele sujo, é aquele que não tem nada, está lá, coitado, lavando lá no tanque de Siloé. E ele lava, e ele sai de lá vendo. E os vizinhos, os moradores, os acusadores, que o admiravam como mendigo, mas não admira você como cristão. Te admira quando você é mendigo, quando você está na outra vida, mas quando você vira para o lado de cá, ninguém te admira não. Certo? E quando ele sai dali, as pessoas começam a perguntar, você é um mendigo? Ele falou assim, sim. O outro dizia, não, mas você parece com ele. Não, mas sou eu mesmo. Mas o que houve? Não houve nada. É simples assim. Deus trabalha na simplicidade. É simples assim. Ele só chegou, fez lodo, fez lá um barro, passou nos meus olhos e disse para mim assim, vai e lava no tanque de Siloé. Eu simplesmente fui, lavei e estou vendo. Eu recebi a minha cura, eu estou vendo claramente. Eu estou aqui feliz da vida, porque eu cumpri uma obediência, um mandato do Senhor. Eu fui objetivo, eu fui lá e fiz. E aí, outros diziam, mas você parece com ele. Não, não pareço com ele não, sou eu mesmo. A diferença é que um homem chamado Jesus, ele disse para mim, vem aqui. Passou barro nos meus olhos e mandou lavar, eu lavei. E depois começaram a insistir com aquilo, e aí pegaram ele e levaram direto para a sinagoga. E os fariseus, os doutores da lei daquela época, e começaram a fazer pergunta para ele. O que houve com você? Não houve nada. Ué, vocês estão admirados porque eu estou vendo? Foi uma coisa simples que aconteceu na minha vida. Jesus, um homem chamado Jesus, ele colocou barro nos meus olhos e mandou que eu lavasse. E eu não perguntei a vocês, eu não pedi opinião nenhuma a vocês, eu simplesmente obedeci a ele, fui lá, lavei e voltei vendo e pronto, acabou. E eles falaram, mas ele só pode ser pecador. Mas como pode um pecador curar um outro pecador? Isso não existe. E ele começa a pregar e ensinar a palavra para aqueles doutores, e eles expulsaram ele da sinagoga, e quando ele está lá fora, chega Jesus perto dele. E Jesus chega perto dele e diz assim, tu sabe quem eu sou? Ele disse, não sei. Eu sou Jesus, aquele que fala contigo. Eu sou Jesus, aquele que fala contigo. Eu sou Jesus. E eu estou aqui para falar com você. Você crê nele? Eu creio de todo o meu coração. E ele já levanta dali, o adora. E é discípulo dele. É coisa simples. É coisa simples que pode acontecer na nossa vida. A mudança da nossa história está em Jesus. A mudança da nossa vida está em Jesus. A mudança do nosso pensamento está nele. A mudança da nossa visão está nele. A mudança do nosso caminho está nele. A mudança da nossa trajetória está nele. Tudo está nele. Tudo está nele, é para ele, é dele. Não tente fazer nada com a sua própria força, porque você não vai a lugar nenhum. Espera no Senhor, busca Ele, derrama lágrimas diante dEle, espera com calma, e Ele vai esclarecer para a sua vida o que você precisa fazer, o que você precisa receber. Quantas coisas acontecem em nossas vidas, e nós não sabemos o porquê, mas o resultado disso tudo está na mão, está no coração de Deus. Qual foi o resultado do milagre deste homem? É o resultado que Jesus quis, porque ele foi lá e pregou na sinagoga, pregou para os seus pais, para os seus vizinhos, falou, esse Jesus que vocês não conhecem, esse Jesus que eu não vi, mas ele disse, vai lá e lava, e eu lavei e voltei vendo. Você, nós, para ser o porta-voz da glória de Deus,
Isso aqui o Senhor me deu ali, quando eu estava conversando, para você ser um porta-voz da glória de Deus, é necessário você ser objetivo. Se você não for objetivo e ficar na subjetividade, você não vai ser o porta-voz da glória de Deus. Porque ele saiu de lá e foi o porta-voz da glória de Deus, falando o que Deus tinha feito na vida dele, o que Jesus representava para ele. Ele foi simplesmente um porta-voz. Porque ele saiu do subjetivo e procurou a objetividade e foi lá e fez o que Deus quis que ele fizesse. Tem coisa em nossas vidas que nós não podemos esperar e nem fazer. Tem coisa que você vai ficar orando 10 anos. Deus não vai te responder. Não vai de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque você é inteligente. Você já sabe muito bem o que precisa fazer, qual é a sua decisão que você precisa fazer. O que você precisa tomar para fazer isso. Então tem coisas, irmãos, que não adianta. Você vai ficar sentado pensando, mas se eu fizer isso vai acontecer. Não, você tem que pensar nada. Você tem que agir. Você quer ver uma coisa que você precisa agir correndo? É o perdão. Vai deixando o perdão para frente aí para ver o que acontece. Fica na subjetividade assim. Pois é. Não foi eu quem errei, não. Foi fulano quem errou, sabe de uma coisa? Vou pedir perdão, não. Isso, fica no subjetivo. Você vai sofrer 10 anos, 20 anos aí. Coisa que você tem que largar tudo. Abraçar, chorar, pedir perdão. Isso não é subjetivo, não, é objetivo mesmo. Porque a Bíblia diz, aquele que tem falta, vai ao seu irmão primeiro, antes de colocar a oferta aqui, porque senão Deus não vai receber. Se você ficar objetivo, não, na subjetividade, você vai ficar dentro do barco, o barco vai afundar, e Jesus está lá fora te chamando para você ir, você não vai. Porque você está pensando no conforto. Está pensando naquela vida que se você sair dali você vai morrer. E talvez você não morra. Pedro, ele usou a objetividade. Ele sai dali, é tu, Senhor, que está aí? Sou eu mesmo. Então venha. Mas segundo a sua palavra. Eu venho para cá, pode vir, Pedro. E ele sai do barco e anda. Mas para mostrar que todos nós somos falhos, ele começou a olhar para a onda, olhou para os mares, olhou para a tempestade e começou a afundar. Mas Jesus estava ali perto, estendeu a sua mão. Agora, interessante que eu queria trazer, paralelo a isso, texto interessante, que fica em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. O Senhor tinha dito a Abraão, deixa a sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que eu abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens e rebanho e os servos que havia agregado à sua casa em Harã. E seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra de Siquém, até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse, darei esta terra a seus descendentes. Abrão construiu um altar. Agora grave isso. Abrão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel e a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abrão foi obrigado a descer ao Egito.
grave isso. Foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita, quanto... Dispensa isso aqui. De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó e a levaram para o palácio por causa de Sarai. E o faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos, jumentas, servos e servas e camelos. Mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, tome-a e vá embora daqui. O faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abrão como sua mulher e todos os seus bens para fora. Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe junto com sua mulher, como logo possuía. Ali Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. De Neguebe prosseguiram em jornada acampada ao longo do caminho da direção de Betel. Por fim, armaram as tendas em Betel. E Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor segunda vez. O que eu quero dizer para vocês nesta noite? Você precisa criar um ponto de ligação e de intimidade com Deus. Você precisa criar um ponto de ligação, de estreitamento com Deus, com intimidade e relacionamento. Deus não falou isso para Abraão, que ele deveria fazer altar ali, fazer aquilo outro, não. Ele foi objetivo. Eu preciso criar uma ligação com Deus. Eu não posso fugir de conversar com Deus. Eu tenho que me dialogar com Deus. E como vou fazer? Eu vou fazer um altar. Toda a caminhada dele, ele fazia um altar e ali ele dedicava o seu tempo a Deus. E ele fazia ali os sacrifícios. Deus ouvia e Deus se agradava daquela comunhão. O que nós temos feito com o ponto de ligação que nós precisamos ter? Nós precisamos procurar isso. É na casa, é 1 hora por dia, é 15 minutos, é 10 minutos. Eu não sei como Deus vai administrar isso na sua vida, mas você precisa ter um ponto de ligação com Deus, um ponto de relacionamento e intimidade com Ele, para você entender a sua trajetória, entender a sua decisão, entender o que você precisa fazer diante dEle. Abraão está mostrando para nós que ele era dependente de Deus. Não vai ser através da mentira que ele vai livrar você da morte. Não vai ser através da mentira que você vai ter um jeitinho para ganhar isso, aquilo e outro. Seja verdadeiro, porque Deus vai te abençoar nas coisas verdadeiras, nas coisas corretas, na integridade. Use os princípios de Deus e coloque em ação. Seja objetivo nisso e Deus vai se agradar com aquilo que você tem feito. Ele convida a sua mulher antes de chegar no Egito. A fome o perturbou ele lá. Ele não tinha, ainda bem que ele não tinha intimidade ainda com Deus. Amém? O nome dele era simplesmente Abrão. Ele estava começando a jornada dele. E Deus foi tolerante com ele em certas coisas. Cuidado, querido. A tolerância de Deus para conosco, com quem tem maturidade, existe um limite. Porque a igreja tal está fazendo isso. O problema é deles. Agora você precisa ter essa ligação com Deus e saber realmente o que você tem feito. Não use os princípios de Deus que você tem para você levar vantagem nisso ou naquilo. Abraão, ele poderia estar ali, no lugar que teve uma fome terrível, mas o medo de morrer, o medo de passar fome, ele foi obrigado. Não é que Deus não mandou ele para lá, não. Ele decidiu ir. Vou morrer de fome aqui, eu vou para lá. Vou para lá. No Egito é farto. E nós somos estrangeiros. E Abraão lembrou, mas eles têm o costume de fazer uma coisa. E você é muito bonita, minha esposa. Vamos fazer um trato nós dois. Irmãos, não existe meia mentira e mentira inteira, não. Ou é mentira ou não é.
Ó, vamos fazer um trato. Chega lá, você não diz que é minha esposa, não. Diz que é minha irmã. E aí, vai ficar tudo bem. Nós vamos comer, nós vamos ter lugar bom para dormir. Você está vendo como é que as coisas, quando você parte para olhar para as coisas materiais, como é que tudo vai dando jeitinho? Quando você parte para olhar para as coisas materiais, tudo vai dando jeitinho. E por que Deus permite coisa em nossa vida? É para você propagar, é para você proclamar a glória de Deus. Igual esse jovem que foi curado. Isso é necessário acontecer para que a glória de Deus se manifeste. Quantas coisas Deus tem permitido em nossa vida para a gente proclamar, anunciar a glória de Deus. É necessário acontecer alguma coisa em nós para proclamarmos a glória de Deus. E aí ele dá o jeitinho, fala com a mulher obediente, chamava ela de meu senhor. Pois não, meu senhor, tudo bem. Tá bom, meu senhor. Então, eu sou sua irmã? Sim, você é minha irmã. E chega lá, faz aquela bagunça toda. Aí, por meio de Sara, Deus abençoa Abraão. E por meio de Sara também veio aquele monte de praga lá no Egito, que o homem ficou doido. Não, tira esse homem daqui. Esse homem mentiu para nós. Hein? Quantas coisas nós temos aprendido? A sua consciência, a nossa consciência tem que estar tranquila diante de Deus, irmãos. Nada vai nos acusar. Mais uma que Abraão aprendeu. Abrão estava aprendendo. Depois teve intimidade com o Senhor. Deus chamou ele de amigo e disse para ele assim: Abraão, tudo que... Aí passou a ser Abraão. Tudo que eu fizer nesta terra, antes de eu fazer, eu vou te participar antes. Irmão, que coisa linda isso. Abraão, sujeito às mesmas paixões que nós. Pecador, sujeito a errar, mas nunca deixou de construir um altar para conversar com Deus. A mesma coisa é você. Nunca deixe de falar com Deus em qualquer lugar que você estiver. É no trabalho. Deus te deu oportunidade, fala do amor dele. Deus te deu oportunidade, clame. Deus te deu oportunidade, prega. Deus te deu oportunidade, ore. Deus te deu oportunidade, fica calado também, porque é uma forma de pregar o evangelho. Mas faça alguma coisa. Crie uma ligação com Deus direto. O véu do tempo se rasgou. Hoje nós temos esse acesso direto com ele. Não precisa, o Espírito de Deus, o Espírito Santo não precisa da gente dar jeitinho para ele fazer a obra dele, não, amém? Não adianta falar meia mentira ou mentira inteira, não. Igual essa convicção desse jovem, quando ele diz: não sei, eu não conheço ele, mas só sei que é um homem chamado Jesus. Ele untou lodo, barro nos meus olhos, mandou lavar e eu lavei. E eu estou aqui diante de vocês vendo. Já não sou mais mendigo. Já estou caminhando para o término. Abraão constrói altares para concretizar na memória os encontros marcantes que teve com Deus. O que está na sua memória, o encontro marcante que você teve com Deus e você não pode esquecer? Se você ainda não criou isso, crie. Encontros marcantes com Deus que vai ficar na sua memória para sempre. Crie isso. Vive isso. Igual todos aqui têm essas experiências, esses encontros marcantes. Abraão fez isso. Encontro marcante com Deus é o que segurava, é o que potenciava ele a marchar, a progredir, a ir em frente, a receber o consolo do Senhor, a esperança. Porque enquanto que ele está com 75 anos, tudo bem. Mas que depois, quando ele passa de 100, aí o negócio já começa a ficar meio estreito. Quando Deus fala para você hoje, e ele vai cumprir daqui a 20 anos, o negócio é você manter isso até lá. Porque Deus pode cumprir agora, como pode cumprir daqui a 20 anos. Ele quer ver a sua perseverança, quer ver a sua fé, se está constante, se não está. É isso que Deus quer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Concretizar esses encontros é tornar o objetivo subjetivo. Dar corpo ao imaterial.
e reafirmar para si, internamente e também para os demais, a presença de Deus. Abraão, que é da linhagem de Noé, homem que confiava muito no Senhor, porém, há lugar para uma decisão, um atender à voz de Deus. Você pode ter muita comunhão com o Senhor, confiar muito nele, mas aqui dentro há um lugar de decisão, se você quer ou não quer. Quem decide é você. Quem decide sou eu. Tem coisas que Deus não vai decidir por você. Toma o caminho e vai em frente. Não espere para amanhã o que Deus mandou você fazer hoje. Certo? Ele mandou lavar os olhos lá no tanque de Siloé. Ele foi imediato. Ele poderia ir embora para casa com aquela voz. Ele mandou lavar, mas eu estou cansado. O que eu vou ganhar com isso? Vou lavar? O que vai acontecer após eu lavar esses olhos? Será que pode acontecer alguma coisa? Esse será vem de Satanás, viu? Quantas dúvidas o diabo coloca no seu coração, no nosso coração, que está tudo perdido. Que a sua família não tem mais jeito, seu filho... Claro que tem jeito. O Senhor me resgatou lá dentro de um botequim, lá, estava bebendo lá com todo mundo, 3 horas da manhã. A minha mãe sempre teve esperança, mas meu pai eu acho que não tinha mais não. E hoje eu estou aqui pela graça de Deus. Não é porque eu quero, é pela graça de Deus. Seu objetivo é você ouvir a voz de Deus e não ir para o subjetivo. A minha filha, Samara, a nossa filha, está lá em Portugal hoje. Tem 3 anos, vai fazer 3 anos que está lá. Já ganhou o visto, já permanente, visto lá. E aí, com 2 anos e pouco, né? Vivia nos hospitais, irmão. A Gisela quase não tinha casa mais, ela vivia mais direto com ela no hospital lá, era direto no soro, 21 pneumonia, fora o que a doutora não contava. Ela falou isso para mim depois, porque ela sabe que o fleumático morre antes da notícia. Então, ela falou para mim depois. Depois que Deus fez a obra toda, ela foi e falou comigo. Mas antes a médica falou para ela, já perdi a esperança. A Samara não tem jeito não, procura outro médico, eu já perdi a esperança com a Samara. Ela falou depois, ela foi sábia. Ela sabe o chato do esposo que tem. Aí, teve um dia que eu acordei, era 3 horas da manhã. Fui lá para o sofá, ela estava dormindo, todo mundo dormindo. E eu sento, até uma cama de hospital estava lá em casa, para Samara. Nós conseguimos da Igreja Batista uma cama de hospital que ela tinha que dormir praticamente sentada. Uma cama de hospital. Com aquela manivelazinha. Vocês acreditam nisso? E teve esse sábado, no sábado foi num sábado para domingo, 3 horas da manhã, eu sentei no sofá, ela estava dormindo, todo mundo dormindo. E eu falei assim, Senhor, eu quero conversar contigo nesta noite. Não dá mais, eu preciso conversar. Me fala alguma coisa para mim. E eu pergunto, a pergunta que eu fiz com Deus é assim, o Senhor vai levar minha filha? O Senhor vai deixar eu sem a Samara? A Samarinha vai embora? E Deus só disse assim para mim, eu cuidei de ti, o que importa que eu cuide dela? É desse jeito. E eu falei assim, tá bom, Senhor. E eu fiz outra pergunta para ele, falei, mas o que está no meu coração eu posso fazer amanhã, de manhã, assim que clarear? Ele disse assim, pode fazer. Depois comecei a fazer outras perguntas, ele não respondeu, porque ele não é obrigado a responder nada. Aí eu falei, tá bom, Senhor, eu estou querendo falar demais, eu estou querendo perguntar muito. Aí fiz a outra pergunta para a Tainara também, e ele me respondeu tudo, e eu chorei muito ali naquele sofá, naquele dia, igual estou chorando aqui. Aí clareou o dia, eu chamei ela, falei, Gisela, aconteceu isso, isso, isso. E eu vou fazer o que está no meu coração. Deus mandou, irmãos, não façam isso não, hein? Pelo amor de Deus, eu estou contando uma coisa assim, que isso aconteceu comigo. Mas não tome isso para fazer, não.
E aí, o que Deus falou para você fazer? Não, ele não disse. Ele disse que eu podia fazer o que estava no meu coração. E ele sabe o que está no meu coração. Fui lá, juntei uma caixa, irmão, cheia de remédio. Fui lá no vaso sanitário e dei descarga naquilo tudo. A partir de hoje, a Samara não vai tomar esse remédio nenhum mais. Eu saí dali com aquela convicção tão grande, e ela foi na fé junto comigo. Não ouviu nada do que Deus tinha falado para mim, mas acreditou, amém? Você precisa acreditar nas pessoas que estão do seu lado, porque elas são usadas por Deus para te aliviar as dores, para te aliviar os seus pensamentos, os desequilíbrios emocionais. Por isso que precisa de chorar um com o outro, cantar, entristecer, se alegrar, para que a gente possa trocar isso. A igreja é para isso. E a esposa é para isso também. E ela falou assim, estou contigo. Irmãos, aquele domingo foi uma benção. Onde eu encontrava as pessoas, eu falava. Eu fiquei igual uma criança, igual esse menino aqui, igual esse jovem que estava vendo. Todo mundo pensava, mas eu era cego, agora não interessa. Deus entrou na minha vida e me mudou a minha vida, a minha circunstância, a minha história. E na quarta-feira tinha a consulta da Samara, para fazer o contraste, para saber quando ia operar, se não ia. Aí fomos fazer o contraste. Falei, Samara, vamos fazer o contraste. Papai vai comprar McDonald's feliz para você. Aí ela disse, tá bom, só por isso. Aí ela tomou o contraste, o médico foi lá, trouxe o resultado na hora e disse assim, a menina não tem nada. Ela não tem nada. Mas eu vou repetir o exame. Aí eu falei para Samara, já são 2 McDonald's felizes. Porque ela não queria beber aquilo. E eu cá comigo, médico, para com isso, senão eu vou gastar muito dinheiro. Você já tem 2 McDonald's, ela. Tá bom, papai. Foi lá, tomou o contraste. O médico trouxe o exame e falou assim, não estou entendendo nada. Mas a Samara não tem nada. Aí levamos lá para a doutora. A doutora examinou e falou assim, não estou acreditando. Vamos fazer outro exame em outro lugar. E traz de volta para ela. Diz, realmente a Samara não tem nada. Hoje essa doutora vai na igreja, perguntou qual é a nossa religião, começou a ouvir de Deus. É assim que Deus faz. Deus se preocupa com o resultado daquilo que Ele começou na sua vida. O resultado que culminou com aquele jovem que era cego e saiu de lá pregando o Evangelho. É esse resultado que Deus espera de mim e de você, porque o milagre para Ele é fácil, Ele faz qualquer hora, mas a vontade, o principal para Deus é o resultado do milagre. Não é simplesmente o milagre, é o resultado dele, para a glória dele, para a glória de Deus, igual aquele jovem fez. Ele glorificou o nome do Senhor, um homem chamado Jesus. Ele fez coisa simples, coisa que ninguém fez na minha vida, mas ele fez. São coisas simples que Deus fez na sua vida e está pronto a fazer. O que você precisa fazer, o que nós precisamos fazer, é ser igual esse jovem. Abra o coração, querido. Não fica questionando, montando cenário que precisa fazer isso. Se acontecer assim é porque Deus quer que faz. Não, se eu for por aqui cair... Uma vez eu fui... Já estou terminando. Uma vez eu fui fazer uma visita lá em São Gonçalo. São Gonçalo, aí estou lá fazendo a visita, distribuindo os panfletos, pregando o evangelho lá naquelas pracinhas, sozinho. Eu era meio doido. E o crente tem que ser doido, né? Estava lá pregando, aí veio uma senhorinha. Você é de qual igreja? Eu falei, sou da igreja de Cristo, não tem esse negócio com a gente não. A irmã não é crente? Também sou. Então nós somos tudo crentes. E ela dizendo que era guiada pelo Senhor. Tudo que ela ia fazer na vida, eu falei, tudo bem. É porque eu estava sem direção, e aí eu estava debaixo de uma árvore, e aquele galho caiu assim na minha frente. Aí mostrou a direção, eu falei, cuidado,
porque Deus te livrou, poderia cair em cima da senhora e te machucar. Então, tem coisa que é óbvia. Querido, procure estar perto de Deus. Eu amo esta igreja. Eu amo vocês. Eu amo estar aqui. Eu estou feliz aqui. Eu sou feliz aqui. Porque eu tenho certeza absoluta que você vem para cá, você sai daqui alimentado. Porque o Espírito Santo tem sempre uma palavra direcionada para os seus corações, para o meu coração. Você sai daqui renovado, você sai daqui com outra atitude, você sai daqui revigorado, porque o Espírito Santo está aqui para atingir o seu alvo, atingir o que você precisa, acalmar o seu coração e dizer para você que o que acontece e o que está acontecendo em você é para a glória de Deus. Igual aquele versículo, não se turbe o vosso coração. Não fica perturbado o vosso coração. Creia em Deus. E creia também em mim. Não está escrito lá? Vamos parar de se perturbar, querido. Agora, o que você precisa fazer, Deus não vai fazer. Seja objetivo na direção, na vontade de Deus, na obediência. Amém? E as coisas simples, ela muda toda a nossa trajetória. Deus aplica essa palavra nos nossos corações. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.